Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 15 de março de 2022, estamos na segunda semana da Quaresma. O Evangelho é São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra dos banquetes, primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Olha aqui. Aqui nós temos um elogio, mas também temos um alerta de Jesus aos discípulos contra os mestres da lei, os fariseus do povo. O elogio vai nesta linha. Enquanto os mestres da lei, os fariseus, interpretavam as escrituras, faziam bem feito. Deixavam até transparecer uma certa piedade e fidelidade a Deus. Usavam boas palavras, belos discursos e tinham até autoridade para isso, diz Jesus. Portanto, as multidões e os discípulos façam e observam tudo aquilo que eles dizem. Agora vem o alerta, mas não imiteis as suas ações, são falsos, hipócritas. Pregam uma coisa e vivem outra. Não vivem o que pregam, pregam bonito, são rigorosos no que dizem para os outros, mas são permissivos para si próprios. Ensinam uma religião severa, dura, cheia de regras e cobranças para os outros viverem. Ao passo que para eles próprios as regras religiosas não tinham o mesmo peso e nem a mesma medida. Quando se tratava de viver o que pregavam, eram complacentes e acabavam tirando proveitos pessoais, uma vez que eram eles os mestres. E Jesus jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Para Jesus só existe um mestre, o Pai. Ele próprio se colocou na condição de servo. Os fariseus, por sua vez, eram exagerados e exibidos no vestir, roupas chamativas, longas franjas, faixas largas com trecho da escritura amarrado nos braços. Gostavam dos primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas. Faziam questão de serem cumprimentados, reverenciados nas praças, venerados e chamados de mestre. Deste comportamento exagerado, ressalta aqui uma atitude de soberba muito grande para quem pretendia ser ministro de Deus. Quanto a vós e Jesus, nunca vos deixei chamar de mestre, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. É interessante que o próprio Jesus se coloca aqui numa condição inferior. E sempre fez isso, é verdade. Em tudo ele deixava transparecer o Pai. Se coloca numa condição de guia, ou seja, aquele que conduz para o Pai. Quem quiser ser o maior, seja o servidor dos outros. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Até mesmo o Senhor se coloca numa condição de servidor. Não vim para ser servido, mas para servir. E o discípulo tem que entender isso se quiser continuar sendo discípulo dele. A postura correta a ser assumida pelo discípulo consistirá em fazer-se servidor e colocar-se com toda a humildade a serviço e à disposição dos seus semelhantes, sem nenhum desejo ou sentimento de superioridade ou até mesmo de poder. Para tal,
Basta seguir o bom exemplo de Jesus no seu testemunho de serviço generoso a todos quantos recorriam a ele. Sem dúvida nenhuma, é um outro jeito de ser e de viver como discípulos e seguidores do Senhor. Nada de radicalidade e nem de exibicionismo, mas de serviço aos irmãos necessitados, bem diferente dos líderes religiosos daquele tempo, e isso nem se discute. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na semana em que estamos preparando a festa de São José, dia 19, portanto no sábado. Reze comigo se você tiver e souber a oração de São José. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. O bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos o caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal pela intercessão de São José. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos bom dia, fique com Deus.